Primeiramente, bom dia, né? Então, vocês falando aí sobre o Chica, né? De ouro. Então, que eu cheguei meio atrasado. Mas assim, eu escutei tudo que a Márcia falou aí também, o professor Conrado, o professor Marco. Então, sobre o Chica de Ouro. Eu também votei sobre o cancelamento do Chica. Eu votei lá. Eu queria o cancelamento do Chica de Ouro. Por quê? Porque assim, a gente não dá para fazer o Chica de Ouro em casa. Tinha que reunir uma galera toda para fazer, né? Se a gente tivesse no presencial, era melhor a gente fazer no presencial. Mas como a gente não tá no presencial, tá no virtual, então não tem como fazer o Chica de Ouro sozinho. Eu, na minha opinião, porque tinha que arrumar uma câmera, né? Se fosse fazer sozinho, essas coisas e tal. A gente não tem como arrumar câmera para fazer sozinho. Então tinha que reunir uma galera toda para fazer o Chica em casa, cada um reunir na casa de cada um para fazer, né? E assim, não tem como fazer. Aí eu também votei sobre o cancelamento do Chica. Eu também quis que o Chica cancelasse cancelamento do Chica para não fazer o Chica esse ano. E se fosse fazer, eu fazer isso no ano que vem, mas apesar que o ano que vem eu não vou estar mais no colégio, né? Talvez, né? Eu vou estar terminado. Mas assim, eu votei sobre o cancelamento do Chica. Eu não quis o Chica, na minha opinião. Sim, Posso professor? falar? Bom dia. Então, abrimos hoje nosso encontro com a sociologia com essa fala esclarecedora do nosso estudante aí, Jonathan, que deu um exemplo para todos nós de opinião clara, realista, né, que me sensibilizou um tanto e que aqui no nosso encontro, esses momentos são momentos marcantes, porque é o momento que realmente a gente vê a voz de vocês, né, se expressando nesse momento tão importante para a gente poder achar algum lugar para a gente poder falar, né? Então, assim, eu achei bem esclarecedor, viu, Jonathan? Inclusive, levantou em mim, assim, uma dúvida a respeito do meu posicionamento, porque eu me posicionei a favor, porque eu penso que existem alguns estudantes que queiram abraçar esse desafio, né? Então, eu coloquei como que não fosse obrigatório, porque eu vejo que tem pessoas que abraçam mesmo, falam, eu vou pegar meu celular, eu vou preencher esse edital e vou dar conta, e vou botar a minha ideia nesse... E o cinema, né, por ser uma linguagem de arte, uma linguagem artística, ela pode ser uma linguagem mais fácil do estudante fazer alguma coisa, né, nessa nossa situação, entendeu? Então, assim, eu acho que democraticamente eu concordo com a Andressa, foi uma decisão boa do Conselho de manter não obrigatório, porque ele se torna uma opção a mais, né, de todos vocês poderem fazer alguma atividade, conseguir a sua frequência, conseguir a sua pontuação. Então, esse é o meu posicionamento em relação ao Chica, e diante desse encontro hoje, eu queria dizer que essa semana, para mim, foi uma semana de desafios, onde eu comecei um encontro virtual com as turmas de primeiro e terceiro ano. As turmas de terceiro ano, eu sei que aqui não tem nem como dizer assim que há uma representatividade dos terceiros anos, deve ter uma estudante ou dois estudantes, mas, assim, me senti, assim, porque eles estão se movimentando nos grupos, mas eles não se apresentaram na aula. E na turmas de primeiro ano, não, a gente teve 4 estudantes, e foi uma aula bem proveitosa, onde eu falei para eles para eles não se preocuparem em estarmos só nós 5 ali naquele momento, porque é uma coisa que vai ser importante para eles e importante para mim. Importante para mim, enquanto professor, de estar colocando em prática esse exercício, que é um exercício que é muito importante para nós, a gente está se atualizando, estudando para trazer o conteúdo para vocês, e para eles eu dei várias dicas de provas, de questões que podem cair no Enem, relacionadas ao conteúdo que a gente está trabalhando, e apresentando para eles uma nova disciplina, que é a sociologia, no primeiro ano,
fazendo com que eles entendam o que é essa ciência, para que serve. Então, dizer que foi bem legal, estou feliz de ter tido essa iniciativa. Teve uma reunião da escola, que teve, eu acho que, umas 60, 70 pessoas, incluindo estudantes, da onde foi falado sobre a consciência negra, né, que é tão importante, e teve professores, assim, que colocaram pérolas para nós, assim, sabe, trouxeram pérolas, eu me emocionei, coloquei também o meu sentimento, e acredito que essa reunião foi gravada, e posteriormente a gente vai poder apresentar para aqueles que não tiveram presente. Então, está aberto aí o encontro para a gente falar sobre a questão da consciência negra, sobre a questão da nossa relação com essa situação de pandemia também, nossa relação com a escola, esse processo democrático do Chica de Ouro. Estejam à vontade, se manifestem que o espaço é de vocês. Eu desejo bom dia a todos, bem-vindos, aos que estão vendo aí a gente no YouTube e aos que estão aqui com a gente presencial, muito bom estar com vocês. Acolho demais a opinião do Jonathan, foi muito legal ele ter colocado ela aí para a gente começar o nosso encontro. Também, assim como o Marco, eu fui a favor de que continuasse o festival, mas não de maneira obrigatória. Enfim, a gente tem muitas repercussões políticas, repercussões pedagógicas, ideológicas, a partir de qualquer cancelamento ou apoio de alguma coisa. Sempre que você se posiciona, você está, na verdade, fazendo o mundo ser assim, então repercutindo isso na vida de outras pessoas. Então, por causa disso tudo, eu acho que o Chicão mandou muito bem, de apenas liberar para quem quiser fazer. Acho que muito pouca gente vai fazer, essa é a grande realidade, mas tenho certeza que cada um, se um só fizer, vai provar que essa estrutura, esse projeto que a gente pensou ao longo de tantos anos, ele tem relevância, ele é importante, ele é eficiente, ele é eficaz, ele é real para fazer a pessoa aprender. Então, assim, eu estou muito triste da gente não ter a sétima versão do nosso festival, o sexto, né, o sexto seguido, mas no ano que vem a gente vai voltar, então, mais fortalecido ainda, com certeza, a gente vai, mesmo que seja só um que venha aparecer agora, mas quando a gente puder estar de novo, de maneira obrigatória, para fazer o Chicão, tem que fazer festival, eu acho que a gente tende a ganhar demais com isso, tá bom, Jonathan? Mas, assim, por que eu respeito demais a sua opinião e acho que você sempre vai ter o direito de falar? Porque é isso que faz a democracia realmente acontecer. Você já começou a chegar agora no primeiro nível dela, que é achar que a sua opinião importa, que é legítima, e com o seu caráter, com o caráter que a sua família deu, vocês montarem os seus argumentos, a estrutura do pensamento de vocês, e aí eu desejo a você que você alcance os segundos passos, o terceiro passo da democracia, que é realmente formar consciências de grupo, que é muito importante, porque na democracia ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? A democracia não foi feita para pessoas, foi feita para sociedades, então é que você aprenda a se movimentar na sociedade, que é por meio dos movimentos sociais, da democracia participativa, beleza? Que você aprenda a usar o Ministério Público, que você aprenda a ocupar os espaços de poder, beleza? É isso que eu desejo para você, e que a democracia realmente precisa de projetos de sociedade, e não só de opiniões. As nossas opiniões, elas são muito importantes, mas principalmente a gente precisa de projetos, como é o Chica de Ouro, é um projeto democrático de sociedade, onde ao longo de quase 6 anos, 7 anos, a gente está reunindo várias opiniões, tentando legitimar várias formas de pensar, e eu acho que isso é muito importante para a gente, muito mesmo, beleza? Eu tenho certeza que você é o cidadão que o Brasil precisa, disposto a pensar, a dialogar, a aprender e trocar ideia, beleza? Parabéns. Inclusive também nem teve a feira, né? Não deu nem para fazer a feira do conhecimento também, né? Inclusive Exatamente. Isso, porque a feira do conhecimento, ela começa no início do bimestre.
Ela Sim. começa no início do bimestre. E o Chica de Ouro, ele começa no final do quarto bimestre. Isso. No início do terceiro, né, Jonathan? No início do terceiro é o roteiro. Exatamente, isso, exatamente. Então, assim. E aí, eu quero deixar um convite. Pode falar, professor. É que o Jorge O começou Jorge hoje está cheio da resenha. É, e como sempre, né? Eu queria deixar um convite para você, Jonathan, para Márcia, para todo mundo do terceiro ano que está aí ouvindo a gente. Ok, 2020 vai acabar o ano letivo. 2021 vocês já vão ter concluído o terceiro ano. Não significa que você não é mais da comunidade escolar, não significa mais que você não pode participar do Chicão. Então, todo mundo do terceiro ano que vai concluir, graças a Deus, vai finalizar essa etapa, estão convidados a participar do Chica de Ouro, do Festival de Cinema, da Feira do Conhecimento, dos Selfies, de todos os outros projetos da escola em 2021, independente de já ter terminado. Então, que a comunidade escolar cresça. Então, uma ideia, por exemplo, que a gente pode pensar para 2021 é, será que a gente não consegue fazer como chama aqueles grupos de ex-alunos? Tem os nomes que eles colocam, alumni, não sei o quê. Veteranos. Os veteranos, né? Grupo dos veteranos. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma tradição na escola de sempre chamar os estudantes que passaram na UNB, que entraram na universidade para fazer uma palestra, para contar suas experiências, né? Beleza, a gente pega esse gancho e aumenta. Será que a gente não consegue fazer um clube dos veteranos que uma vez por semana se revezam, participam dos espaços da escola, nos sábados letivos, sei lá, algum momento do selfie, outros espaços propostos. A gente tem também como é o nome da negócio? Aquela... Eu esqueci o nome, Encena. O Encena também, que também é cheio de alunos veteranos. Então, esses espaços ocupem. Participem da escola. Beleza. Isso aí, Andressa. Então vamos rapidinho fazer um bate-bola sobre o tema que a gente pensou hoje. Eu queria só fazer uma perguntinha, então, para ou Kevin, ou Jonathan, ou Márcia, ou José, se algum que pode responder, se alguém tenta nos ajudar. Alguém de vocês sabe o que significa o termo estratificação? Não, professor. Sabe, Márcia, José, Kevin? Vocês sabem o que significa o termo estratificação? Não, vale pesquisar no Google? Vale, pesquisa aí, vê o que você consegue dizer. Tá, como é que é o nome? Eu esqueci. Estratificação. Vou botar aqui no chat. Beleza? Uma dica boa é colocar a palavra. Pega a palavra e vê o que é que tem de extrato, né? Aí você já vai começando a entender, assim, por quê, né? Extrato, né? E estratificação é uma ação desse extrato, né? Aí já vai ficando mais fácil de entender. Vamos lá. Isso é uma dica muito boa. Vai falando. Para a vida da universidade, da faculdade, sempre que um professor pergunta para vocês sobre alguma palavra que vocês não conhecem, tentem dividir a palavra e ver as palavras que estão dentro dela que vocês conhecem. E acredita, velho. Essa palavra mesmo aí tem duas, pelo menos. O Marco já falou uma, ação. Beleza? E tem três, né, Conrado? Extrato, fica e ação. E aí, toda palavra, ela é formada, e isso é verdade. Quem pode explicar para vocês depois, o Júlio não está aqui hoje, mas vocês podem estudar isso na língua portuguesa. Mas as palavras, elas são divididas em partes, né? O radical, os prefixos, os sufixos, e a formação das palavras tem a ver com isso também. Por isso que essa palavra ação, a gente normalmente não está lá no início da palavra, ela está no final. Porque ela indica uma coisa, que quando você junta com outras, sempre mais ou menos dá o mesmo resultado. Conseguiram achar aí o que é estratificação? Ainda não. Não?
Então, porque assim, a gente pediu, hoje a gente está falando o Kevin, a gente tinha combinado antes de começar a gravar, de falar um pouquinho sobre a Semana da Consciência Negra. E, e é isso, antes de falar de racismo, preconceito, discriminação, raça, etnia, negritude, branquitude, essas coisas, eu gosto de falar sobre estratificação, que é o fato de que as sociedades estão divididas. Elas sempre estão divididas em grupos menores. Tanto que essa palavra sociedade nós utilizamos muito com vocês, estudantes, mas dentro das ciências sociais em si, ela é uma palavra tão abrangente que ela perde um pouco seu valor prático. Sociedade diz muita coisa, acaba não dizendo nada. Então, as sociedades, elas são formadas por grupos menores, e ao longo das culturas, das diferentes culturas que existiram ao longo do tempo e que existem hoje, nós percebemos que o que divide as sociedades, em cada contexto, é uma coisa específica. Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com a economia, tem a ver com a política, beleza? Isso vocês conseguem entender? Então, cada sociedade, ela sempre é dividida. Beleza? Pode ser dividida entre homens e mulheres, pode ser dividida entre jovens e idosos, pode ser dividida entre os que caçam e os que não caçam, pode ser dividida entre os que têm e os que não têm, pode ser dividida entre 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, milhares de grupos, tá bom? Grupos grandes, grupos pequenos, grupos que são iguais e grupos que são diferentes. Beleza? Querem falar alguma coisa aí, Andressa? Marca, o que eu tinha para falar era isso, que se a gente for conversar sobre consciência negra, ou sobre preconceito, ou sobre racismo, eu antes gosto de pontuar que, antes disso, tem um assunto que diz respeito a todas as sociedades, que o racismo, o preconceito racial, eles não dizem respeito a todas as sociedades. E o tema da estratificação social, sim. Então, acho que só para pontuar, para a gente poder depois especificamente falar de outras coisas. Professor, eu achei aqui no Google e é realmente tudo isso que o senhor falou. Tá aqui, parece que o senhor estava lendo aqui, porque tá igualzinho. Eu já li o do Google, já li também outros livros, já li no livro de Sociologia de vocês, lá no capítulo 2, tá bom, Márcia? É aquilo que eu falo para vocês, o professor ele não sabe mais do que vocês, é porque a gente se prepara para ensinar. Inclusive, já deixo então, para finalizar o que eu tinha para falar hoje, uma dica para vocês. Sempre que agora vocês vão estar mais distantes, principalmente a Márcia e o Jonathan, que já vão sair da escola, vão estar distantes de nós. Como é que vocês fazem para aprender? Quando vocês estiverem estudando, pensem ensinando isso para alguém. E é uma dica muito legal, porque isso ajuda muita gente a aprender e a decorar. Beleza, Márcia? Professor, você me lembrou de uma coisa. Quando eu era menor, eu estava no 6º ano, eu estava aprendendo sobre, na época era ciências, né? Então aprendendo sobre os planetas. E era um conteúdo que eu amava. Aí o que que eu fiz? Eu tinha um quadro aqui em casa de escrever mesmo com pincel. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu livro, abri, sentei e comecei a dar aula como se eu fosse uma professora, entendendo todo o conteúdo que eu estava aprendendo e dando aula como se eu fosse a professora de tudo. Olha, quando você estiver estudando, Márcia, vai fazendo o seu resumo. Beleza. Tal. Isso acho que quase todo mundo faz, né? A gente vai copiando as frases que a gente acha mais importante, às vezes a gente destaca umas palavras, eu acho que deve ser assim que vocês fazem também. E aí, depois que você fizer isso, tenta enumerar o seu resumo. Cria uma sequência de número dentro deles, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. E aí, para cada número, você cria uma frase. E eu faço isso até hoje para montar minhas aulas. Eu sempre crio os números, aí dos números eu crio as frases, e aí é como se eu criasse esse mapa, e aí desse mapa eu tento apresentar. Que aí é o que eu levo para vocês em sala de aula, normalmente aqueles quadros, que eu levo com poucas palavras, mas por trás de cada palavra daquela tem essas frases, tem esses números, tem esse resumo. Então, é uma dica de estudo, tá bom? Sim, eu faço isso com cores, sabe? Tipo assim, eu pego e vou enumerando. Tipo, essa aqui é um ponto importante, essa aqui é uma palavra-chave, que aí eu consigo entender melhor o conteúdo e fica mais prático para mim também. Sim, isso mesmo. Então, passa aí, você que já falou, Márcia, faz a pergunta fala um pouco do que eu falei para alguém, ou pergunta alguma coisa para alguém, ou passa a palavra para um dos professores, fica à vontade.
Ah, meu Deus. Meu Deus, professor, Pensa, mas o olha, senhor... você sabe, vamos lá. A gente hoje precisa falar então disso. Ó. A sociedade está dividida e está dividida de várias maneiras, várias. Né? Tem, por exemplo, essa divisão entre homens e mulheres também. Tem a divisão entre brancos e negros, tem essa divisão entre ricos e pobres, entre as pessoas que estudaram, as que não estudaram, as que trabalham, as que não trabalham, enfim. Então, são múltiplas, intensas, complexas, infinitas essas divisões, beleza? Numa sociedade como a nossa. Você imagina por quê? Você sabe por quê? Você imagina uma sociedade que não tenha divisão? Como é que seria? Será que você sabe o que significa racismo? Você sabe o que significa preconceito? Você sabe o que significa discriminação? Vou deixar todas essas perguntas para você. Pega uma delas, passa para alguém, ou tenta responder e passa outra, beleza? Tá bom. Eu vou pegar, já que a gente está falando de desigualdade, principalmente da parte entre machismo, professor. Porque, assim, eu não sei se o senhor estava acompanhando aquele assunto da Marielle, eu não lembro o nome dela. Mariane. Isso, Mariane. e assim, no meu Instagram, eu fiquei muito revoltada, entendeu? Com esse negócio de estupro culposo e tal. Eu fiquei muito revoltada, porque assim, hoje em dia tá muito difícil para nós mulheres viver na sociedade com homens tão machistas, entendeu? Assim, é muito ruim, é muito chato, sabe? Às vezes você quer sair na rua, você não consegue, porque tem homens que não sabem controlar seu desejo sexual por uma mulher. Então, assim, isso acaba afetando muito o psicológico de várias mulheres. Eu mesma já falei pra minha avó, pra minha mãe, que na rua sozinha eu não saio porque eu não me sinto segura. Se eu saio com muita raiva, sabe? Eu não gosto de sair sozinha na rua. Então, assim, por mim, sabe, professor, não é só, não tem idade, entendeu? É tanto mulheres, bebês, crianças, isso é muito complicado, mas assim, eu queria falar com a professora Andressa, porque ela é mulher e ela me entende, assim como eu acho que vocês também me entendem, o que ela acha em relação a isso, o que ela faria para poder mudar, entendeu? Porque assim, no meu caso, já estariam todos mortos esses homens, entendeu? Eu teria feito uma rebelião, matado todo mundo. Mas o que acontece, né? Então, assim, eu penso muito nessa parte, sabe, professor? Tanto que a gente sofre, tanto que a gente. É isso que eu queria falar em questão da desigualdade, entendeu? Tanto também em valores, como eu já ouvi falar, que mulher recebe menos que homem, que a mulher é mais inferior que o homem. Tantas frases machistas que a gente ouve no dia a dia, exemplo, mulher não sabe dirigir, mulher é isso, mulher não deveria, lugar de mulher na cozinha, cozinhando e tal. E assim, eu sou totalmente contra, não sei lidar com isso. Eu sou nessa parte sabe, eu não consigo me controlar. E é isso, é essa parte aí que uma das partes que eu queria que mudasse muito era isso, que se eu pudesse, sabe, se eu tivesse uma varinha mágica, eu mudaria tanto o racismo, que eu também sou super contra, e o machismo, que é uma coisa assim que não dá. Na sociedade hoje é o que mais tem. Estamos no século XXI e homens ainda não entenderam o lugar de mulher não é na cozinha. Eu já ouvi vários comentários machistas já, vários. É isso. Márcia, enquanto você vai falando, meu coração vai fazendo assim, tu, 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 tu. É uma coisa, tipo, quando a gente escuta essa história, é uma coisa que o corpo responde, se dá vontade de vomitar, o coração pula. E é isso mesmo. Mas eu observo duas coisas. Você é jovem, você tem 17, 18 anos, né? Eu, quando tinha sua idade, eu não tinha essa força de falar isso que você está falando agora. Eu não tinha esse vocabulário, eu não tinha essa consciência, apesar de que as influências do machismo, do patriarcado, estavam sobre mim também. E também me machucavam, e também me colocavam para baixo, também me colocavam num lugar inseguro. Eu era muito insegura, extremamente insegura. Então, olha, que força que você tem de poder falar isso, jovem, do jeito que você é. Então, são dois processos que acontecem ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que a gente vai
as coisas horríveis vão ficando gritantes, vão ficando, e aparece uma coisa dessa no legislativo, tipo estupro culposo, que é um absurdo, mas também a gente vê mais, a gente fala mais, a gente tem uma rede social que circula e está todo mundo tendo mais consciência e podendo usar essas palavras. Então, desde o início da nossa aula, a gente começou pensando nessa parte do português, né? Estratificação, olhar as palavras. Então, minha dica para vocês de estudantes anotem palavras. Então, tem um monte de aula gravada aí que a gente fez, várias. Depois eu deixo lá na dica no YouTube de outras aulas gravadas. Que o vocabulário que a gente vai usando vai dando força para a gente poder expressar essas coisas que estão no nosso coração e às vezes a gente não tem a palavra para falar. Como eu disse para você, quando eu tinha sua idade, eu não tinha esse vocabulário que você está tendo agora para falar essas coisas, esses sentimentos, né? Então, eu acho que essa questão da gente poder se empoderar e trocar e falar, isso também é uma forma de reagir e de transformar a sociedade na medida que a gente pode, com os nossos braços. A gente não consegue mudar o mundo de uma vez, a gente não consegue mudar a América do Sul de uma vez, a gente não consegue mudar o Brasil de uma vez, nem Brasília, mas a gente consegue mudar as nossas relações, da nossa rua, da nossa casa, um pouquinho de cada vez. Parece o 10, meu filho. Então, é isso. Então, a gente tem que acreditar que, apesar de que a estrutura em cima da gente é muito forte e que coloca a gente no canto, contra a parede, a gente também tem força de mudar um pouquinho ao nosso redor e que a gente se apoiando, a gente se sente mais segura. Então, força, Márcia. Todas nós precisamos. Eu tinha que falar uma coisa, peraí, é o podcast. No dia que rolou a bomba, né, explodiu, no dia seguinte a gente teve a sorte de poder gravar um podcast do Liga da Língua. O professor Júlio puxa, o Conrado, tem o Carlito, tem a Shirley, que sempre estão puxando. E aí coincidiu que a gente foi foi gravar um dia depois. Então, vários professores, esses que eu citei, ainda tinha a Amanda, também eu, a gente teve a oportunidade de falar 1h30, sei lá quanto tempo a gente falou sobre isso. Então, vou deixar o link também lá no YouTube para vocês poderem assistir, que tem muita mais coisa para falar. Posso falar um pouquinho? Então, você vê, a gente trouxe o racismo, né? O racismo não, o machismo. O machismo, assim como o racismo, ele é algo, assim, tão abrangente na sociedade e que dá pano para manga para a gente observar as relações sociais de tantos ângulos, né? E que, assim, se você parar para perceber a relação do nosso pai com a nossa mãe, né? A relação no mercado de trabalho, a relação nossa enquanto adolescente nas salas de aula, até quando criança, na infância, como isso é presente, a questão do machismo e a questão do racismo, né? Então, são coisas, assim, que a gente precisa observar que existe o machismo, existe o racismo, sim, mas existe a relação humana antes, né, de ter esse nome, o racismo, e ter esse nome, machismo. O que gerou isso, né? O que gerou esse comportamento? Então, é importante a gente ver um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa origem, né, nessa raiz humana desses problemas, né, da nossa sociedade. E aí, falando sobre isso, me veio a questão que a professora Andressa disse de buscar informações, de acessar conteúdos relacionados a esses temas tão importantes, e me chamou a atenção um fenômeno que está acontecendo agora, que nenhum de vocês, nem nós também, professores, nem estudantes, esperaria que acontecesse de uma forma tão intensa, né, que é a revolução nas tecnologias de informação. Que eu observava ano passado, né, nas turmas que eu dava aula na escola onde eu trabalhava, que muitos estudantes têm acesso ao celular e à internet, mas não utilizavam ele de forma, assim, vamos dizer, efetiva mesmo, de entender como que esse instrumento ele tem um poder de acessar tanta informação. E agora nós nos vimos, né, assim, obrigados, de certa forma, a ver esse potencial que
que essa tecnologia da informação tem de acessar conteúdos do mundo todo, inclusive de acessar cursos, você poder falar até outras línguas, se você quiser, entendeu? Então, é uma revolução e é algo que a gente precisa, quanto antes, a gente se apoderar e se conscientizar da importância da gente usar essa tecnologia de informação ao nosso favor, até para não pirar, porque como é que vive sem se comunicar? A gente não pode sair para a rua, a gente não pode estar nos grupos como a gente estava antes, sociabilizando. Então, a tecnologia da informação é um recurso que muitas vezes a gente pode, que a gente deve, né, utilizar nesse favor da gente poder acessar, falar sobre as nossas queixas, as nossas dores, né? Então é isso que me chamou a atenção para falar para vocês, que o celular não é mais só para joguinho, né? Não dá mais para o celular só para o WhatsApp. O celular a gente precisa sim botar uma palavra lá e buscar um vídeo no YouTube e conhecer um autor, e conhecer um sociólogo contemporâneo, e conhecer os professores da nossa escola, que com certeza tem canais abertos no YouTube aí com várias informações. Então aproveitem isso, entrem de cabeça nisso, né? Eu sei que é difícil o momento, às vezes como a Márcia falou, eu estou com um filho adolescente de 15 anos em casa, está passando uns dias comigo aqui, mora com a mãe em São Paulo, e ele me relata como é difícil ser um estudante de ensino médio numa escola normal sem pandemia. Imagina num período de pandemia e ensino remoto. Então, não é fácil, tá? Mas, assim, vamos lá, força e consciência, despertar para esse novo momento, né? E dizer que muito boas falas, sabe? Eu achei que a Márcia, assim, trouxe, como o Jonathan trouxe também, realidades muito reais para a gente, assim, isso é muito válido. Eu espero que o José, o Kevin possam se manifestar também. Vamos lá. E só mais um comentáriozinho, que a Márcia falou, fiquei muito feliz. Quando você falou, Márcia, eu coloquei aqui no chat que na sua fala tem pelo menos 3 temas que a gente estuda na sociologia. Primeiro, esse da estratificação, então, assim, é perceptível, é factível, é fácil de perceber, todo mundo percebe que a nossa sociedade tem muitas divisões e que existem grupos. Então, quando você fala os homens machistas, é porque também na sua fala está implícita que você sabe que tem homens que, às vezes, não reproduzem todos esses comportamentos que você falou. Então, isso já é uma primeira parte. Dentro da estratificação de grandes grupos, mesmo dentro desses grandes grupos, existem grupos menores. Isso é resultado de uma sociedade extremamente complexa que surge depois do capitalismo. Então, as sociedades capitalistas, modernas, essas que a gente vive hoje, que até foi o tema que eu trabalhei com os segundos anos, a contemporaneidade. Então, as sociedades que a gente vive hoje são extremamente diversificadas, esses grupos são de muitos tamanhos diferentes e também de muitas realidades diferentes. E aí você colocou dentro dessa sua fala 2 grandes problemas de desigualdade. Então, existe uma desigualdade entre os grupos masculino e feminino na nossa sociedade, entre homens e mulheres. Então, já existe a divisão, e entre esses grupos, as relações de poder não são as mesmas, o status, o prestígio, as funções e os papéis sociais que desempenhamos também não são os mesmos, existem uma desigualdade social, uma exclusão, um processo que você chamou de machismo. Então, isso não é uma característica também, como o Marco tinha falado no início, sobre essa questão de que a gente não consegue saber se os estudantes não fazem porque não querem ou porque não podem. Da mesma maneira, são as atitudes machistas. As mulheres também têm atitudes machistas, mas não é coisa da mulher. É porque nós vivemos uma sociedade que tem o machismo há muitos e muitos séculos, muito tempo, e ele está impregnado em muitas coisas que nós fazemos, em muitas formas de nos relacionarmos entre seres humanos, que foi o que o Marco colocou também. E ainda tem mais um tema que você falou na sua frase, que a palavra que a gente usa na sociologia é mobilidade. Você falou, eu não consigo ir em alguns lugares sozinha. Então, você vê, nós vivemos uma sociedade aparentemente democrática, onde todos podem tudo e não sei o quê, mas a violência, o medo, impedem você de ir num lugar. Uma jovem. Então, assim, é um fracasso total da nossa sociedade, me desculpe falar, mas uma jovem como você, Márcia, está impedida de ir e vir por medo,
de violência de gênero, é sinal de que a gente não tem feito as coisas da maneira correta, né? É uma pena, viu? Você deveria ter o privilégio, o direito, e nós, enquanto sociedade, tínhamos que ter isso como dever, de garantir que você pudesse ir e vir em qualquer espaço, em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer tipo de festa, que você pudesse realmente crescer, se desenvolver, experimentar suas possibilidades. É uma pena como sociedade, né? Eu tô falando como alguém mais velho aqui, que pena que a gente não preparou o mundo melhor para te acolher. E eu espero que você e nós agora possamos fazer melhor para quando a minha filha estiver podendo andar pela cidade sozinha, ela não sentir medo de ir, tá bom? Onde você sente. E, gente, eu terminei uma série ontem que quem tem acesso à Netflix aí trata muito desse tema e coloca assim, a mulher num lugar assim mesmo de força, né? Que é o Gambito da Rainha. Nossa, é uma história linda, assim, de uma menina que perde a mãe muito cedo, vai para o orfanato e começa a jogar xadrez com o zelador do orfanato e se torna a melhor jogadora de xadrez do mundo, assim, sabe? Chegando aí para a Rússia para jogar com os melhores. Então é uma história linda, muito boa de ver para quem estiver podendo ter esse acesso aí à Netflix. Ô, Marco, uma pergunta para Ana Morena aqui. Ana, fala aí para a galera. Você tem medo de ir em algum lugar? Eu perguntei aqui para a Ana, e olha que legal. A Ana respondeu assim: eu tenho medo de ir na Floresta do Perigo. Então é só para dizer o seguinte, que a gente sente medo. O medo é uma característica humana, mas o fato da Márcia sentir medo de sair sozinha por ser mulher não é uma característica humana. Isso é uma característica social. Beleza? Isso foi construído pela nossa sociedade. Você é assim, Márcia, porque você é fruto da nossa sociedade. Beleza? Era para você ter medos, como a Ana Morena já tem, sem conhecer a sociedade em que ela vive, porque ela ainda está na fase da inocência, na fase da descoberta mágica do mundo, do encantamento, e você não, você está descobrindo agora, fazer 15 anos, 16 anos, não é só os efeitos biológicos da adolescência, não é só a juventude, não chega só pela perspectiva biológica, mas também na perspectiva da razão, da cognição, dos valores, da responsabilidade, do comprometimento com as coisas, você sabe que você tem que cuidar de você, e infelizmente tem coisas que a sociedade deveria fazer que ela não fez, e aí você tem que assumir a rédea da sua vida, se você não fizer, você vai estar correndo muito risco. Então, assim, tá vendo como é? Os humanos sentem medo, mas olha o medo que você sente, que pena, né? Que coisa péssima. Em relação ao que o Marco falou aí do Gambito da Rainha, aqui em casa, semana passada a gente teve um pouco receio de ter contraído Covid, e eu e a minha esposa, a gente ficou bem receoso, porque a gente encontrou algumas pessoas, a gente deu uma relaxada, assim como o brasileiro, acho que de um modo geral, fez algumas coisas, saiu para alguns lugares que não tinha saído durante meses, e aí eu e a minha esposa, a gente ficou um pouco receoso de ter contraído, a gente resolveu ficar 10 dias sem sair, sem fazer nada, sem encontrar com ninguém, e aí um belo dia, minhas duas filhas presentearam a gente dormindo bem cedo, e a gente matou o Gambito da Rainha em um dia, assim, e uma noite, assim, de 8 horas da noite até de madrugada, a gente matou o Gambito da Rainha, é muito legal, uma história cheia de coisas reais e fantasiosa na medida do possível para deixar a gente assim feliz, otimista. E eu recomendo também a todo mundo. É muito massa, muito massa. Fazia tempo que eu não vi uma coisa tão legal. Alguém já viu? Dos estudantes aí? Eu acho que a gente podia talvez pedir para os estudantes que se quiserem falar alguma coisa, e aí a gente finaliza a gravação. Pode ser? Beleza. Porque tá ficando grande, a gente tá gostando. A gente já falou que ia fazer 10 minutos, mas eu sei que a gente não dá conta, porque a gente se ama, a gente quer conversar, a gente quer trocar. E eu tô morrendo de saudade da escola, gente, eu tô morrendo. Também. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho, Andressa. Os estudantes que estão aqui já assistiram aquele clipe chama Cota Não é Esmola?
Se todos tiverem visto, aí tudo bem. Agora, se não tiverem, eu gostaria de fechar colocando esse clipe, porque ele, além de falar dessa questão racial, né, ele é uma mulher forte, cantando um rap direto e reto. Então, queria saber da Márcia, do Kevin, do José e do Jonathan, se eles conhecem esse clipe. Não, professor, não conheço. Não, ainda não, professor. Eu também não. Então, antes da gente fechar a reunião, eu vou apresentar o clipe. Tá bom? Fala, Kevin. Você conhece? Não, eu não conheço isso. Não, não conheço. Então, tá, vou apresentar uma pedra aí para vocês, viu? Pérola mesmo. Mas, Andressa, você quer que coloque dentro da gravação ou depois que a gente parar? Eu acho que põe fora da gravação e aí eu mando o link embaixo, pode ser? Pode, pode. Tá bom. Então, um beijo para quem está no YouTube e a gente se vê até sexta-feira que vem.